Gente, eu acho a coisa mais triste do mundo a gente adquirir um monte de livros físicos, comprá-los por N motivos. Porque a capa é bonita, porque o livro tá em alta, ou porque o preço estava barato, só pra gente preencher a nossa estante. E no final de tudo, a gente simplesmente tem um monte de livros aqui que a gente nunca leu. Histórias, autores incríveis que a gente simplesmente não conhece, sendo que ele tá dentro da nossa própria casa. E eu acho que a gente precisa mudar isso, né? Talvez seja uma coisa que muitos leitores têm essa mania. Eu acho que é super normal, mas a gente pode fazer diferente. E como em todo ano a gente quer planejar novas metas, novas situações, novas atitudes nas nossas vidas, que tal nesse novo ano, ao invés de a gente fazer um TBR igual sempre, de falar, eu quero ler 10 livros no ano, 20 livros no ano, e muitas vezes a gente não consegue cumprir, eu achei melhor a gente fazer um TBR diferente. Que tal pegar alguns livros da nossa estante e colocar como meta para leitura em 2026? E eu acho que se a gente fizer isso em conjunto, fica tudo muito mais fácil. Então é por isso que eu quis gravar um vídeo diferente hoje. Eu resolvi escolher 3 livros da minha estante, eu não sei se vocês perceberam, já tá com faltas aqui. Tem até buracos, porque eu já tirei aqui eles para poder mostrar para vocês. E é isso. Olá, meus paixões, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com um vídeo totalmente diferente do que eu tinha planejado gravar hoje. Eu queria muito que o vídeo de hoje fosse sobre livros que eu abandonei e nunca mais vou voltar a ler, tipo, livros que eu não gostei de jeito nenhum. Mas assim, de última hora eu mudei os planos porque eu acho que nada mais, nada menos do que gravar pra vocês o que eu realmente quero falar naquele dia especial. Apesar de eu gravar os roteiros, né? Gravar não, escrever os roteiros pra poder falar aqui com vocês. Mas sei lá, hoje eu acordei e senti que eu precisava falar com vocês sobre isso. Então acredito eu que esse vídeo vai ser um pouquinho mais rápido do que o normal. Pelo menos eu sempre planejo que ele seja um pouco mais rápido. Inclusive lembre de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like. E também comenta aí embaixo, vocês gostam de vídeos mais curtos, vídeos mais longos? Quais tipos de assuntos sobre livros vocês curtem também? A gente pode ir adaptando e gravando. E é exatamente por isso que a opinião de vocês é muito importante também. Eu vou começar com um livro muito famoso, que eu tenho ele já há alguns anos na minha estante. Quando eu comprei, ele é até uma versão um pouco mais barata, assim. E eu falei, todo mundo lê esse livro, todo mundo fala desse livro, que ou você gosta demais, você ama ele, ou você odeia ele. E é O Morro dos Ventos Uivantes. Pois é, gente, eu nunca li esse livro. Muita gente fala dele, eu já ouvi a música, tema, eu já ouvi sobre os personagens, já tem essa polêmica aí do novo filme adaptado. Nem sei se esse filme já lançou, confesso que eu não entrei muito na polêmica, nos assuntos da polêmica, porque eu não conheço o livro, então eu não entendo muito o que está sendo dito. Mas é um livro que eu sinto que eu preciso ler ele algum dia. Inclusive vou ler aqui, se você não conhece o livro, eu vou ler a sinopse pra você junto comigo. E uma curiosidade importantíssima. Muitos livros que eu tenho aqui, se por exemplo eu comprei porque ele estava em alta, ou eu comprei porque eu gostei da capa, muitas vezes eu nunca nem li a sinopse. Eu tenho mania de ler alguns livros sem nem saber sobre o que eles realmente falam. No caso desse, é claro, como as pessoas falam que é um casal, tal, enfim, a gente já tem uma breve história assim montada na nossa cabeça. Mas na maioria das vezes eu fico surpresa, porque eu posso estar imaginando uma coisa que não tem nada a ver do que realmente está acontecendo. Morro dos Ventos Uivantes era o nome da residência do Sr. Ratcliffe. Uivante era um adjetivo provinciano significativo que descrevia a confusão atmosférica a qual aquela região estava exposta em dias de tempestade. Lá, de fato, devem soprar o tempo todo ventos puros e revigorantes. Pode-se adivinhar a força do vento norte soprando sobre a propriedade por conta do ângulo excessivo de inclinação de alguns abetos atrofiados na parte de trás da casa, e por uma série de espinheiros cujos galhos se esticavam todos na mesma direção. Como se ávidos por uma esmola do sol, felizmente o arquiteto anteviu
Felizmente, o arquiteto anteveu o fato de que a construção deveria ser resistente. As estreitas janelas estavam bem embutidas nas paredes e as esquinas eram protegidas por pedregulhos salientes, ou seja, a escrita desse livro é um pouco mais complicada quando você for ler. Você precisa realmente estar focado. Tanto é que a sinopse dele é uma descrição, né? Aquelas descrições bem descritas para você realmente imaginar o que o autor está querendo falar. No caso, a autora, né? A Emily Brontë. Nem sei se eu tô pronunciando os nomes certos aqui, mas é isso. Isso aqui é o primeiro livro que eu preciso. Isso aqui, tratando o livro como é. Isso aqui é um livro, enfim. Esse aqui é o livro que eu gostaria de ler em 2026. E quem sabe eu não leio e eu venho contar pra vocês o que eu achei. Agora, o segundo livro que eu gostaria de ler é um livro recente que eu comprei porque ele estava em alta. As pessoas estavam falando muito sobre ele, como não é o primeiro livro da autora que eu já li. Então eu falei, por que não tentar esse livro também? Que é o Atmosfera, uma história de amor, da Taylor Jenkins Reid. Então, pra quem já leu Daisy Jones and the Six e Evelyn Hugo, também tem um outro livro que eu li. Peraí, deixa eu confirmar aqui se eu tenho ele aqui. Eu acho que eu tenho ele aqui. Aqui, gente. Eu já li o outro livro dela. Ó, Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Eu gosto muito desse livro. Tem gente que não gosta tanto, mas eu gosto bastante. Então, como eu já tinha gostado da escrita da autora, por que não tentar um livro novo? Eu sei que é um livro que se passa nos anos 80, então é uma história diferente. E como ele é novo na minha estante, eu falei, dessa vez esse daqui não vai ser um livro que eu comprei pra ficar parado. Então, eu comprei e eu vou ler. Não deu tempo de ler esse ano, então em 2026 eu vou ler. Então vamos ler um pouco aqui, ó, o que tá aqui atrás juntos, de novo. Então, neste romance épico ambientado na NASA nos anos 1980, Taylor Jenkins Reid, autora best-seller do New York Times, com os aclamados Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six, nos desafia a questionar os limites que estamos dispostos a romper para viver e amar de forma verdadeira. Então, esse livro aqui tem tudo para ser um livro muito bom. E eu fico com um pouco de receio, porque pode surpreender por um lado ruim também, né? Nem todos os livros de todas as autoras podem ser tão bons assim. E só lendo pra gente saber, né? Então, e aí, vocês já leram esse aqui? Vocês ouviram falar dele? É bem recente, então vamos descobrir juntos no próximo ano. E por último, mas não menos importante, um livro que eu já tenho há algum tempo. Eu já comecei a ler ele alguns anos atrás e eu não continuei porque eu tenho um seríssimo problema, que se eu tô lendo um livro que ele já foi adaptado para um filme ou já foi adaptado para uma série de TV e eu já vi o filme e eu já vi a série, eu travo na hora que eu vou ler o livro. Eu gostaria muito de mudar isso, porque é como se eu já soubesse a história, eu já soubesse o que vai acontecer, mesmo que muitas vezes as adaptações nem têm relação com o livro, mas parece que eu não sinto aquela mágica que o livro poderia me passar, da surpresa do que realmente vai acontecer. E às vezes eu fico um pouco decepcionada, tanto é que se eu descubro que algum filme ou alguma série vai ter adaptação e existe o livro e eu nunca li, se eu realmente quero descobrir essa história a partir da história do livro, eu vou lá, eu dou um jeito de ler aquele livro primeiro antes de eu realmente assistir, pra que não acabe com essa magia que eu tanto amo sentir, sabe? Então, chega de fazer suspense, o livro é Outlander. Sim, o primeiro livro da série de livros da Diana Gabaldon. Quem já viu a série sabe que é uma série de sucesso, é uma série maravilhosa. Eu acredito que eu já vi todas as temporadas que foram lançadas, todos os episódios até o momento. E eu confesso que eu dei essa travada porque o início do livro, assim, pelo menos está sendo bem parecido com o início da série. E aí não tava sendo muita surpresa, tava ficando maçante a leitura. E aí eu fico suspeita em dizer se realmente a escrita é maçante, né? Se é mais difícil de ler ou se é só a impressão que eu tenho mesmo. Mas eu escolhi ele porque eu quero mudar isso, porque eu sei que eles são livros grandes, ó, são livros com... No caso, esse daqui, ele tem 700 páginas, 750 páginas. Ele é um calhamaço, né?
E que tal eu fazer diferente, né? De repente tirar essa mania que eu tenho de não conseguir ler, porque eu posso descobrir novos sentidos lendo a história do livro, né? Tanto é que, ó, tá aqui no marca-página, vamos ver, eu deixei marcado aqui, eu parei na quarta, eu ia falar quarta temporada, no quarto capítulo, Chego ao Castelo, olha só. Pois é, então eu já tinha lido até bastantinho, assim, sabe? Pra quem não consegue ler. E pra você que não conhece a história, porque eu sei que é muito difícil você que tá aí atrás não conhecer a história, nunca ter ouvido falar. Mas eu sei que tem muita gente que também nunca ouviu sobre. Então eu vou ler com vocês também a sinopse desse aqui. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, a enfermeira Claire Randall volta para os braços do marido, com quem desfruta uma segunda lua de mel em Inverness, nas Ilhas Britânicas. Durante a viagem, ela é atraída para um antigo círculo de pedras, no qual testemunha rituais misteriosos. Dias depois, quando resolve retornar ao local, algo inexplicável acontece. De repente, se vê no ano de 1743, numa Escócia violenta e dominada por clãs guerreiros. Tão logo percebe que foi arrastada para o passado por forças que não compreende. Claire precisa enfrentar intrigas e perigos que podem ameaçar a sua vida e partir o seu coração. Ao conhecer Jane, um jovem guerreiro das Terras Altas, sente-se cada vez mais dividida entre a fidelidade ao marido e o desejo pelo escocês. Será ela capaz de resistir a uma paixão arrebatadora e regressar ao presente? Então, gente, aqui nada mais, nada menos do que ela retornou 200 anos antes ao passado. É um romance histórico maravilhoso. Eu já comentei no último vídeo que eu adoro romances históricos. E, na verdade, os 3 livros que eu escolhi aqui são romances, né? Um é um romance no passado, né? O outro também é um romance no passado e esse também é um romance no mais passado ainda. Então, acho que um gênero literário acabou ganhando nas minhas escolhas e eu nem percebi. Mas é isso. Então, Assassinate, pra quem já assistiu a série, né? São atores maravilhosos, é uma série maravilhosa. E nada mais, nada menos do que ler o livro sobre a série de tanto sucesso. E o livro é de muito sucesso também. E é isso que vocês acharam das minhas escolhas. Quais são as escolhas de vocês? Escolham pelo menos um livro para vocês começarem. Eu acho que a gente sempre tem que começar por algum lugar. Tanto é que eu não vou ler nessa ordem aqui que eu falei pra vocês, eu vou ler conforme o meu coração mandar. Então, assim como hoje eu resolvi gravar um vídeo que o meu coração mandava, eu também vou utilizar as minhas leituras de forma que mande o meu coração. Afinal, eu preciso estar feliz fazendo o que eu estou fazendo, né? Eu preciso ler com vontade, senão não vale a pena. Mais uma vez, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu espero que vocês gostem de vídeos como estes. E eu quero muito, muito, muito saber de vocês quais são os livros que vocês vão ler no próximo ano. Não se esqueçam de me contar aqui ou nas minhas redes sociais para você que já me acompanha ou para você que deseja me acompanhar. Eu vou deixar o link aí na descrição. E é isso. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!